Fala galera, tudo beleza? Vamos aí à nossa segunda aula de Química 1. Você que ainda não me conhece, eu sou o Marcelo, mas a galera me conhece mais como Marcelão da Química. E você está aqui nesse trabalho, esse mega trabalho que a gente está querendo trazer aqui para que você consiga realizar o seu sonho. E se você puder, dá o seu like aí no vídeo para poder fortalecer aí com o YouTube passar a nos divulgar, né? Passar, bota outdoor, entendeu? A não ser faz tatuagem com o nome Marcelão da Química. Faz isso não, hein? Faz isso não. Galera, nessa aula aí, a gente vai continuar com o assunto da aula anterior. A gente estava investigando ali as propriedades na matéria, vimos o que era o ponto de fusão, ponto de ebulição, e aqui a gente já vai começar agora dando algumas definições sobre o que é uma substância simples e uma substância composta. Presta muita atenção, porque normalmente quando eu dou essa aula, os alunos confundem o primeiro bloco com o segundo bloco. Mas eu já vou explicar já como você não vai confundir, tá? A parada toda é, o que é uma substância simples? Então a gente está vendo no quadro, né, que existe uma visão macroscópica e uma visão microscópica. O que vem ser uma substância simples na visão macro? Na visão macro, o que? Eu não consigo decompor em substâncias menores. Então, toda vez que eu tenho uma substância simples, eu não consigo pegar ela e decompor em substâncias menores. Já a visão microscópica, o que a gente vai ter? Ela formada por apenas um tipo de elemento químico. Apenas um tipo. Então, exemplo, ó, H2, N2, O2. Em todos esses casos que eu estou mostrando aqui para vocês, nós temos exemplos de substâncias simples. E aí a gente precisa tomar muito cuidado, que é assim, Marcelo, então é porque a gente tem que tomar cuidado que vocês, alunos que se preparam para vestibular, têm uma tendência a fazer aqueles resuminhos, que aí vocês gostam de tirar foto, né? Aí fica botando no Instagram para ganhar curtida. Cara, toma cuidado para você não querer generalizar que toda substância simples ela vai ter formada por dois átomos do mesmo elemento químico. Não, tem que tomar cuidado. Por exemplo, eu posso ter como substância simples o hélio, que é só representado desse jeito. Então, assim, toma muito cuidado. Eu estou colocando legendas aqui no vídeo para poder facilitar a sua anotação no caderno. Então, não esquece. A visão macro é que eu não consigo pegar ela e decompor em substâncias menores. E a visão micro, para substância simples, é aquela que é formada por apenas um tipo de elemento químico. Agora, numa substância composta, a visão macro é que eu sim consigo decompor em substâncias menores, como por exemplo, vamos supor que eu tenho a água. Então a água é um clássico, tá? Então a água, perceba que ela não tem nada a ver com uma substância simples, ela apresenta mais de um tipo de elemento químico, e aí eu acabei dando a visão micro, né, que a visão microscópica para uma substância composta nos diz que ela é formada por mais de um tipo de elemento químico. Então essa substância é formada por hidrogênio e por oxigênio. E nessa visão macro, eu consigo decompor em substâncias menores, como por exemplo o H2 e o O2. Você que está acompanhando a ordem de postagem do extensivo, a gente estudou na aula passada aí em Química 4 como que se dá o balanceamento de uma equação, então eu já estou colocando aqui balanceadinha para você. Galera, então isso daqui vem ser uma substância simples e uma substância composta. A gente precisa falar para você que dentro do tópico das substâncias simples, a gente tem os casos de alotropia. O que é a alotropia? Então, a alotropia é um tópico dentro das substâncias simples. Toma cuidado para você não achar que a alotropia vai rolar em substância composta, porque não vai rolar, tá, gente? Então, olha só. O tópico de alotropia, observem aí no vídeo que a gente tem basicamente dois casos. O que é a alotropia? É um caso onde eu tenho substâncias simples formadas pelo mesmo elemento químico que vão ser substâncias diferentes, né? Ficou meio estranho o que eu falei, né? Mas observe aí no vídeo o seguinte, que essa alotropia ela pode ser por atomicidade ou pelo arranjo estrutural dos átomos. Então, assim,
Por atomicidade, percebam que a gente tem como exemplo o O2 e o O3, que é o oxigênio e o ozônio. Galera, o oxigênio é uma substância formada apenas por oxigênio e o ozônio é outra. E essas duas substâncias, muito embora são simples e são formadas pelo mesmo elemento químico, a característica delas vem ser bem diferente. Então, assim, tem que tomar muito cuidado para que esse aqui é um exemplo muito famoso de alotropia, que é a alotropia por atomicidade. A gente também tem o fósforo branco e o fósforo vermelho, que são outros dois exemplos aí, onde a única diferença nos dois casos, tanto do oxigênio quanto do fósforo, é na questão do número de átomos. Então, esses números de átomos diferentes vão configurar substâncias simples diferentes, porém formadas pelo mesmo elemento químico. É o que a gente chama, mais uma vez, de alotropia. E o segundo caso especial de alotropia é por aquele arranjo que eu falei para vocês. Então, por exemplo, a gente tem o carbono grafite e o carbono diamante. Então, o carbono grafite e diamante, a única diferença que vai estar entre eles é justamente a organização dos átomos ali, tá? Então, a maneira pelo qual os átomos de carbono vão se organizar, eu posso ter ou o carbono grafite ou o carbono diamante. Na descrição do vídeo eu estou colocando para vocês aí um texto para quem quiser formalizar o caderno, deixar o caderno bonitinho. Eu estou deixando aí um link de um site para quem quiser saber mais sobre a alotropia. Mas vocês foram apresentados a ideia que é dica para você que pretende fazer vestibular. Toma cuidado que alguns vestibulares já cobraram de vocês algo do gênero assim, olha, eu tenho o fulano, por exemplo, eu já vi na prova da UERJ, se eu não me engano, ele falava de carbono grafite e era para você escrever o nome de um alótropo do carbono grafite. Então bastava você falar do carbono diamante. Então a dica do professor, você deve ter observado que eu falei apenas do carbono grafite e o diamante, mas eu estou colocando também o caso do enxofre rômbico e monoclínico. Tá? Os casos mais famosos e mais cobrados e mais abordados é o O2 e o O3 em atomicidade e carbono grafite e diamante na questão do arranjo estrutural ali dos átomos. Crianças, não esquece, na descrição do vídeo tem um texto. O que eu vou fazer agora? Eu vou apagar o quadro, mas antes de apagar o quadro eu tenho que te dar uma recomendação. Aqui a gente está tendo uma determinada visão que é objetivo do professor e que fique muito bem claro para você não se confundir com a nossa próxima etapa da aula. Aqui eu estou analisando a fórmula, tá? Então, mostrei para vocês exemplos de substâncias simples, então eu estou olhando a fórmula. Substância composta, coloquei como exemplo apenas a água, mas eu posso ter CO2, eu posso ter o etanol e uma série de outras substâncias aqui que sejam formadas por mais de um tipo de elemento químico. Isso daqui é uma visão, beleza? O bloco mudou, folha de caderno mudou, agora a gente pula para uma nova visão, a gente agora quer analisar o sistema para ver se o sistema é classificado como substância pura ou mistura. Toma cuidado para não confundir substância pura com substância simples, com substância composta. Isso daqui é uma visão e o que a gente vai ver agora é outra. E antes de você pensar em reclamar, o cara está repetindo, é porque toda hora alguém faz esse tipo de pergunta. Show? Eu apago o quadro, enquanto isso você acompanha aí. Bom, galera, agora a gente vai começar a falar da diferença de substância pura para mistura. Pessoal, fique ligado que uma substância pura ela vai possuir propriedades físicas e químicas constantes, como, por exemplo, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, assuntos abordados na aula anterior. Uma parada que eu preciso falar para você é que eu coloquei aqui alguns sistemas para poder te mostrar isso. Mas antes da gente poder prosseguir, a mistura ela não vai possuir essas propriedades físicas e químicas constantes. Por quê? Porque eu tenho mais de um tipo de substância ali dentro do meu sistema analisado. Então a parada toda é, no primeiro sistema eu tenho uma mistura. E por qual motivo? Porque aqui nós temos 3 substâncias diferentes.
eu tenho a substância água, eu tenho a substância H2 e eu tenho a substância O2. Show de bola? Então, esse sistema a gente classifica como mistura. Esse sistema de número 2 já é uma substância pura. Por qual motivo? Porque aqui nós temos apenas um tipo de substância, que é a água. Show de bola? Toma cuidado para não confundir o que eu estou explicando com o bloco anterior de substância simples com substância composta, tá? No que a gente está analisando aqui, a gente está analisando dentro do sistema quais são as fórmulas que nós temos. Então aqui nós temos apenas uma fórmula. Então isso daqui é uma substância pura. Show de bola? A de baixo nós temos o quê? No sistema 3, nós temos uma mistura. Por qual motivo? Porque nós temos uma substância que é o H2 e outra substância que é o O2. Então aqui nós temos uma mistura. E no sistema de número 4, mais uma vez, a gente tem uma substância pura, porque nós temos o quê? Apenas uma formulação. Então, toma cuidado para você não achar assim, ah, Marcelo, uma substância pura ela tem que ser sempre contendo uma substância simples. Toma cuidado que são ideias diferentes, show de bola? Então, espero que tenha ficado bem claro para você. Eu coloquei algumas legendas aqui e agora a gente vai para mais um tópico aí da nossa aula, que é discutindo essa questão das misturas, gráficos de aquecimento e tal. Eu vou apagar o quadro, enquanto isso você acompanha aí. Bom, galera, então anteriormente nós falamos que uma substância pura, ela vai apresentar características como propriedades físicas e químicas o quê? Constantes. A gente vai utilizar uma dessas propriedades, como por exemplo, o ponto de fusão e o ponto de ebulição aplicado a uma substância pura através de um tópico especial que muitos vestibulares já cobraram e que a gente não sabe o que pode vir aí esse ano, né? Então a gente tem aqui o tópico do gráfico de aquecimento e vocês vão entender como que é o comportamento de uma substância pura e como nós químicos podemos utilizar esse tipo de conhecimento para fazer um teste lá no laboratório e falar, ó, isso daqui que eu estou vendo é uma substância pura e não uma mistura. Então preste muita atenção. Você vai pegar uma substância, por exemplo, no estado sólido, e aí vamos colocar a água, tá? Vamos supor que você pegou a água, e quando eu digo água como substância pura, eu queria que você entendesse como água destilada. Isso é importante aí para as nossas aulas. Por quê? Porque a água da torneira, ela não é uma substância pura, é uma mistura. Mas já a gente vê isso. Então você vai pegar água destilada no estado sólido. Então vamos imaginar que a gente vai começar aqui mais ou menos em menos 13, tá? Então eu estou colocando que aqui é menos 13 graus Celsius. E aí o que você vai fazer? Você vai começar o seu experimento por aqui e aí você vai começar fornecendo calor para esse material no estado sólido, no caso a água. E o que você vai ter? A temperatura vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e aí vai chegar uma determinada temperatura que vocês aprenderam na aula passada, que era o ponto de fusão, que é uma temperatura onde a fusão acontece. O que você vai ter aqui no gráfico? Ao chegar na temperatura de 0 graus Celsius, o que eu vou ter? Aquela temperatura ela vai se manter constante enquanto toda a mudança de estado físico ocorre. Naturalmente, você está vendo que à medida que eu estou desenvolvendo esse gráfico, eu tenho que levar em consideração que o tempo está correndo, né? Nós ainda não conseguimos parar o tempo, mas enfim, a gente tem que o tempo está passando, cara. E aí, quando chegou nessa temperatura de 0 graus Celsius, você vai ter a fusão acontecendo. Então, por exemplo, aqui eu tenho o estado sólido, então esse trecho todo é o estado sólido. Aqui é o estado sólido mais líquido, por quê? Porque é a fusão. O meu sólido está começando a derreter, então eu estou tendo o processo de fusão aqui. E esse tipo de conhecimento que eu estou colocando para você aqui no gráfico, isso já foi cobrado em prova, tá? E você vai ver que na folha de exercícios eu cobro isso de você, eu cobro a interpretação desse gráfico. Show de bola! Uma vez que todo o sólido já passou para o estado líquido, o que vai acontecer? A temperatura não fica mais estacionada na mesma, né, que é 0 graus Celsius. Ela volta a aumentar. Então a sua água líquida, que você está fornecendo calor,
essa água está aumentando em temperatura. Então é legal que vocês acompanhem a minha explicação vendo o eixo X com o eixo Y, tá? E aí, beleza. Está passando o tempo e a água está aquecendo, está aumentando a temperatura. Quando você começa, no caso da água, a formar aqueles primeiras fumacinhas, né? Eu estou usando uma linguagem mais tranquila para todo mundo entender, tá? E aí quando vai formar aquela fumacinha assim, o que o químico ele tá ligado? Opa, aqui começou a ebulição. Então preste atenção que eu estou usando o termo adequado para isso, que é ebulição. Por quê? Porque a gente está fazendo a parada em laboratório, a gente está fornecendo calor, e aí você vai ter essa temperatura ficando estacionada em um determinado ponto que você estudou na aula passada, que era o quê? O ponto de ebulição, que é a temperatura onde um material ele vai passar do estado líquido para o estado o quê? Gasoso. Então aqui eu tenho esse trecho do meu gráfico aqui, corresponde à parte líquida. Aqui, líquido mais gasoso, que é a ebulição. E aí, depois que toda a água passou para o estado gasoso, se eu tivesse essa água no estado gasoso retida em algum determinado recipiente, eu poderia continuar o aquecimento e por aí iria apenas o estado gasoso. O que você observa a partir desse gráfico? Que toda substância pura, o que ela vai ter? Uma característica que é ponto de fusão constante. O que isso significa? Isso aqui tem que tocar no seu coração, que ponto de fusão constante é aquele que fica em uma temperatura só enquanto toda a transformação acontece. O que é o ponto de ebulição? Ponto de ebulição, aqui na substância pura, o que a gente vai ter? Ele também constante. Então, um químico, quando ele identifica que uma determinada amostra analisada possui ponto de fusão e ponto de ebulição constante, ele tem certeza que é uma substância pura. Mas percebam, ele precisa analisar tanto a questão da temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. O que acontece se eu tiver uma mistura? Então, se eu por acaso tiver uma determinada mistura, essa característica aqui de PF e PE não serão constantes. Agora, só uma coisa que está vindo aqui na minha cabeça, eu estou trabalhando com a temperatura de ebulição e de fusão da água, no caso, temperatura de ebulição 100 e temperatura de fusão 0, eu estou trabalhando isso pensando na pressão de uma atmosfera, tópico que a gente discutiu na última aula, tá? Que fique bem claro, porque senão vem alguém aqui e fala, mas isso é a pressão... Gente, eu estou pensando na pressão de uma atmosfera. Show de bola? Então, voltando aqui ao que eu estava falando, se eu tiver uma mistura, o que vai acontecer? Essa característica nesse ponto e aqui também não serão constantes. Serão o quê? Variáveis. Então, enquanto a mudança vai acontecer, então preste atenção. Você que está anotando no caderno, eu sei que tem uma galera que gosta de tirar print da tela, né? Deixa eu sair daqui da frente para vocês tirarem o print aí de vocês, tá? Então, esse gráfico de aquecimento é para uma substância pura. Não esquece de anotar, tá? Como que seria de uma mistura? Então, de uma mistura, o PF não é variável, não é constante, desculpa, e o ponto de ebulição também não é constante, ó. É o que eu vou alterar aqui para vocês verem. Quer ver, ó? Deixa eu alterar aqui, ó. E aí vocês já vão ajeitando aí o caderno de vocês, né? O momento do print, ó. Se eu tivesse uma mistura, tá vendo que tanto na fusão quanto na ebulição, ó, eu vou ter uma variaçãozinha de temperatura. Essa variação que vocês estão vendo aqui indica, lógico, né? Isso aqui todo mundo entende, que é variável. Mas isso para o químico, ele soa como? Poxa, se no momento de mudança de sólido para líquido, enquanto a mudança acontecia, eu tenho uma alteração da temperatura, né? A temperatura vai variando no momento da transformação,
não é uma substância pura, é uma mistura. Então isso daí é um indicativo, isso é algo para o químico que faz sentido para ele no seu trabalho de análise. E aí eu quero que você, que está assistindo a minha aula, eu quero que isso faça muito sentido para você. Quando você está fazendo uma análise desse gráfico, é para você olhar e falar assim, olha, se substância pura tem ponto de fusão e ponto de ebulição constante, se apresentou variação de temperatura enquanto eu tinha a fusão e enquanto eu tinha a ebulição, eu tenho o quê? Uma mistura. Show de bola? Então, tanto o PF quanto o PE, eles são variáveis. Qual é a sua função? Lembrar dessa característica aqui que diferencia uma substância pura de uma mistura. Uma dica que eu tenho que dar para você é que, assim, aqui no eixo Y, aqui, eu coloquei temperatura, né, valores de temperaturas, mas eu estou inventando aqui uma mistura hipotética, show de bola? Então, não sei qual é a temperatura, mas você precisa estar ligado nesses dois pontos aqui. Bom, galera, agora a gente vai analisar o caso da mistura eutética e mistura azeotrópica, que é um caso especial dentro das misturas. E por que a gente está trazendo esse conteúdo para você? É legal que você saiba que para um químico é de importância absurda você ter o ponto de fusão e o ponto de ebulição do material que você está analisando. Por quê? Porque essas misturas que eu vou mostrar para você agora, ela pode trazer alguma pegadinha aí para o trabalho do químico. E primeiro a gente vai ver o que é uma mistura azeotrópica. Primeiro tópico, é uma mistura? Sim, eu vou ter mais de uma substância. Porém, ela vai apresentar um comportamento especial ou no ponto de fusão ou no ponto de ebulição. E a eutética é a mesma coisa. O que eu quero que você saiba é que geralmente os alunos eles confundem mistura azeotrópica com a eutética com relação a essa característica peculiar. Vamos lá. A gente vai começar a aquecer um sólido que é classificado como mistura azeotrópica e eu vou aquecendo esse sólido e aí chega um determinado momento em que a fusão começa a acontecer. Essa fusão acontece apresentando variação o quê? No ponto de fusão. Até aqui está dentro do esperado. Então eu vou ter a fusão acontecendo com a variação. Então o PF é variável. E aí você pega e vai aquecendo o líquido. Aí você tem o líquido, até aqui normal. Só que o ponto de ebulição ele é constante. Olha só que parada doida. Nesse tipo de mistura, o que a gente vai ter? A gente vai ter o ponto de fusão variável, igual a gente já esperava para uma mistura, só que o ponto de ebulição é constante. Então isso daqui vem ser justamente o quê? Uma característica especial da mistura azeotrópica. Cabe a você guardar aqui. Na mistura azeotrópica, o ponto de fusão é variável e o ponto de ebulição é constante. E na mistura eutética? Na mistura eutética, vem ser o quê? A inversão disso. Então, ao invés de ser a variação no ponto de fusão, vai ser no ponto de ebulição. Então, o que você vai ter? Lá nessa mistura eutética, deixa eu apagar aqui para vocês. Quem quiser tirar um print, galera, isso daqui é para a mistura o quê? Azeotrópica. Fique aí ligado, dá o print aqui para apagar. Então, vamos lá. Na mistura eutética, o que a gente vai ter? A gente vai ter um ponto de fusão constante e a gente vai ter um ponto de ebulição com variação, tá? É o contrário disso aqui. Então aqui vai ser constante e aqui vai ser variável, tá? Dica que o professor dá, o que os vestibulares já cobraram é a capacidade do aluno de observar através de um gráfico ou tabela quando é uma mistura eutética, mistura azeotrópica, quando é uma mistura comum, quando nós temos uma substância pura. Então é legal que vocês saibam que é importante identificar essas características. Na última aula eu falei para você de ponto de fusão, ponto de ebulição,
falei sobre aquela tabelinha. Então, com base no que nós mencionamos na aula anterior, inclusive deixa eu até sair daqui da frente, quem quiser tirar um print, isso daqui vai ser o gráfico de aquecimento de uma mistura eutética, tá? Eu vou botar uma tabela aqui para vocês verem. Então, na última aula, eu expliquei para vocês que a gente coloca substância, ponto de fusão e ponto de ebulição. O que vocês viram no gráfico, eu posso colocar aqui a nível de temperatura. Então, por exemplo, se for uma substância pura, vamos lá, substância X, Y, Z, um exemplo. Vamos lá, se for uma substância pura, aqui você vai ter uma determinada temperatura de fusão e uma temperatura de ebulição. Então, pela tabela, você identifica, eu só tenho uma temperatura para fusão, uma temperatura para ebulição. Beleza, substância pura. Agora, se você tem uma mistura, um exemplo, a minha mistura ela vai de 30 a 33 graus Celsius, tá? Eu sei que está meio ruim aqui para você entender, mas preste atenção. Se vamos supor, eu vejo que o ponto de fusão é de 30 a 33, ou seja, ocorreu com variação, eu já estou ligado que não é uma mistura, uma substância pura, é uma mistura. Aí eu vou ter o ponto de ebulição. O lance todo é o seguinte, eu queria que vocês imaginassem, por exemplo, usando como exemplo a mistura eutética. Vamos supor que um químico está fazendo análise de um material e aí ele só faz a fusão. Foi em temperatura constante. Eu vou interromper o processo porque, como a temperatura de fusão é constante, então não tem por que eu ver o ponto de ebulição. É uma substância pura. Só que não. O cara tem que fazer o ponto de ebulição para ver se vai ser constante também. Então ele tem que constatar os dois eventos, que é o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, o caso da mistura eutética, ele vai evidenciar para você o seguinte, o químico ele tem que fazer análise tanto do PF quanto do PE. E esse assunto ele vai estar presente lá na sua folha de exercícios. Show de bola? Então eu vou apagar o quadro enquanto isso você acompanha aí. Bom, galera, olha só. Aqui eu estou trabalhando com uma substância pura, mas a mesma explicação serviria para uma mistura também, tá? Se liga só. Peguei, eu estou usando como exemplo a água, tá, galera? Então a substância pura que eu estou utilizando agora é a água. Então eu vou pegar a água no estado sólido e vou aquecer. E você sabe que a gente está pensando aí como água destilada, tá? O que a gente mencionou lá na aula. E aí vai chegar na temperatura de 0 graus Celsius, essa água vai passar para o estado líquido, ou seja, aqui vai ocorrer a fusão. E aí eu vou pegar esse líquido, depois que todo passou aí, toda a fusão aconteceu, a temperatura volta a aumentar, lógico, o tempo vai passando, e aí você vai chegar num determinado ponto, né, que é a temperatura de 100 graus Celsius, a água vai começar a passar para o estado gasoso e essa transformação vai acontecendo, que é a ebulição. Beleza. E aí depois você passou toda a água para o estado gasoso. O que você observa aqui? Que até esse ponto aqui eu tenho o aquecimento. Daqui para baixo, o que está acontecendo com a temperatura? Eu vou reduzindo. Então aqui nós temos o quê? Um exemplo do que acontece quando eu estou resfriando uma substância. Então aqui eu tenho o estado gasoso, gasoso mais líquido, que no caso aqui nós temos a condensação, né, que a gente estudou na aula anterior. Então eu teria aqui ebulição e aqui a condensação, tá? Perceba que a temperatura em que a condensação ocorre é a mesma da ebulição. A única diferença é que ao invés de eu estar aumentando, eu estou reduzindo a temperatura. Então fiquem ligados nessa característica que a temperatura é a mesma, tá? Aqui nós temos o estado líquido, aqui nós temos líquido mais gasoso, a temperatura é a mesma, 0 graus Celsius, e aqui nós temos o estado o quê? Sólido. Observe que a ideia é a mesma do aquecimento, só que você está fazendo o contrário. E ao invés de a gente trabalhar com ponto de ebulição, a gente pode pensar num ponto em que você vai ter o quê? A condensação. Ao invés de ponto de fusão, a gente pode pensar num ponto de solidificação, onde a temperatura é a mesma. Só que eu tenho que ser sincero, o seguinte, isso aqui está na sua folha de exercício, você vai lembrar desse trecho da aula, só que na prática a gente trabalha muito com o aquecimento. Então a maioria das questões
pensa no gráfico a nível de aquecimento e não o contrário. Mas como isso já foi cobrado em vestibulares, a questão do resfriamento, a gente está trazendo para você não ficar perdido. Então, ainda que você tenha não um gráfico de aquecimento, mas de resfriamento, pelo fato da transformação acontecer em temperatura constante, você tem que ficar ligado. Pô, se no aquecimento a fusão e a ebulição são constantes e caracterizam uma substância pura, quando eu estiver reduzindo a temperatura de transformação, né, ela tem que ser também constante. Show de bola? Então, o que vale para o aquecimento também vai valer para o resfriamento, e está aqui um gráfico para poder mostrar para você. E aí a gente está falando, né, de substância pura, de mistura, e muito provavelmente você está acompanhando a aula e está pensando assim, nossa, mas quando que ele vai falar de quando é mistura homogênea, mistura heterogênea? Então agora a gente vai apagar o quadro, enquanto isso você acompanha aí. Eu vou sair da frente para quem quiser tirar um print. Bom, galerinha, nessa primeira parte a gente vai aprender qual é a definição de mistura homogênea e mistura heterogênea. Perceba que agora eu vou começar a usar as legendas aqui no vídeo para poder facilitar, caso você queira anotar no seu caderno essas informações. Claro, eu vou colocar uma definição um pouquinho mais formal do que eu vou falar aqui no vídeo. Mas antes da gente colocar, a gente definir, eu queria que você soubesse que na aula de número 1 de Química 2, a gente trabalhou com misturas homogêneas, que eram as soluções, e lá eu dei vários exemplos para vocês. Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa ficar ligado com relação à mistura homogênea e heterogênea. Claro, a gente está trabalhando com misturas, então a gente vai ter mais de um tipo de substância. Quando nós temos uma mistura homogênea, que são as soluções, a gente vai ter apenas um padrão visual. Como, por exemplo, se eu pego um pouquinho água com um pouquinho de sal, e aí eu vou lá, vou dar uma mexidinha ali. Quando eu dissolver todo o sal, eu vou ter um aspecto, o quê? Uniforme. Aquilo ali é uma mistura homogênea. Então eu vou ter apenas um padrão visual. Por isso que eu tenho o prefixo homo. Esse prefixo homo me dá a ideia de que eu vou ter o quê? Uma igualdade, um aspecto uniforme. Quando eu tenho uma mistura heterogênea, como por exemplo, água com óleo, o que eu estou tendo? Obviamente, substâncias diferentes que eu não vou ter um padrão visual apenas. Eu vou ter, nesse caso de água com óleo, 2 padrões visuais. E aí, aquilo ali não é homo, é heterogêneo. Hetero vai me dar a ideia de diferentes. Eu vou ter o que a gente denomina de fases diferentes. A fase do sistema onde eu tenho o óleo e a fase onde eu tenho a água. Então isso vem ser a diferença de uma mistura homogênea de uma mistura heterogênea. Só que algumas coisas eu preciso te passar aqui nessa aula, como por exemplo, se eu viro para você e pergunto, olha, o sangue é uma mistura homogênea ou heterogênea? E aí você vai virar para mim e vai falar assim, Marcelo, se eu pegar o sangue e eu for olhar, eu vou ver um padrão só. Se a gente pega o sangue e olha, você não consegue identificar fases. Porém, se você pega o sangue e leva ao microscópio, você consegue identificar fases. Onde que eu estou querendo chegar nisso? Se eu sou capaz de usar um microscópio ou uma lupa, alguma coisa do gênero, e eu identifico padrões diferentes naquela mistura, que no caso seriam as células sanguíneas, e aí eu consigo identificar essas fases, eu não posso classificar o sangue como uma mistura homogênea, porque eu fui capaz, usando um outro sistema de visualização, nesse caso um microscópio, eu fui capaz de identificar as fases. Então toma muito cuidado, porque se eu tenho uma mistura homogênea, eu posso usar microscópio, eu posso usar o que for, eu não consigo identificar fases, seja lá com o equipamento que for. Então é muito legal que você fique ligado nisso. Show de bola? Porém, o que eu quero que você saiba é que
A gente vai discutir essas coisas em outras aulas do nosso curso extensivo, tá? Então, eu coloquei aqui uma legenda especificamente a aula em que eu vou discutir um pouquinho mais sobre isso. E o sangue a gente vai discutir, a gente vai falar outros casos especiais de misturas. Show de bola? Então, um passo de cada vez, a gente está trabalhando com os tópicos mais simples dentro do contexto de misturas. Bom, agora que a gente já definiu o que é uma mistura homogênea, o que é uma mistura heterogênea, eu preciso trabalhar com um tópico que é extremamente importante, que é colocar situações no quadro e perguntar para vocês algumas coisas clássicas, como quantos componentes eu tenho na mistura, quantas fases eu tenho. Então se liga só, a nossa situação de número 1, tá? A nossa situação de número 1 é, vamos supor que a gente tem uma mistura de água mais, vamos colocar aqui, areia, mais, vamos colocar aqui, sacarose, entenda sacarose como açúcar, vamos colocar aqui o quê? Gelo. Lembrando, galera, o que é gelo? Gelo é água no estado sólido. Nessa situação número 1, eu vou pegar um copo e aí, dentro desse copo, eu vou jogar todo mundo. E agora vamos imaginar como que o sistema vai ficar. Se eu pego todo mundo e jogo, eu vou ter como a parte líquida da minha mistura a água. E aí agora a gente vai para algumas perguntas. A areia vai se dissolver na água? Não. A areia vai ficar aqui no fundo. Então já observe que dentro desse sentido, a água com a areia constitui uma mistura, porque são substâncias diferentes, e eu tenho dois padrões visuais, ou seja, uma mistura heterogênea. Quando eu jogo a sacarose, e aí eu quero que você saiba que, tendo em vista a nossa aula anterior de Química 2, a aula de soluções, eu estou trabalhando com uma pequena quantidade de sacarose, tá? Uma pequena quantidade. Quando eu jogo essa sacarose, o açúcar aqui, o que a gente espera? Que o açúcar vá se dissolver na água. Então agora eu tenho água açucarada com a areia no fundo. E aí eu vou pegar o gelo e vou jogar aqui dentro. O gelo ele vai ficar flutuando. A minha pergunta para você é, essa é uma mistura heterogênea? Resposta, sim. Por quê? Porque eu tenho mais de um tipo de substância, por isso que é mistura, e além disso eu consigo identificar padrões visuais. Show! Agora, quantos componentes, ou seja, quantas substâncias você consegue identificar através dessa situação? Então a gente tem como componentes o quê? Água, que é um componente, areia, que é outro componente, e a sacarose, que é outro componente, e o gelo. O gelo é um componente diferente do que eu já tenho aqui? Não. O gelo nada mais é do que água no estado sólido. Então eu tenho água líquida e água sólida. Então a gente tem três componentes aqui. A água, que ela está na fase líquida e na fase sólida. Eu tenho areia e eu tenho sacarose. Então eu tenho um total de 3 componentes. E além disso, eu tenho quantas fases? Ou seja, quantos padrões visuais você está vendo? Então eu tenho o padrão visual da água sólida, eu tenho o padrão visual da parte líquida e eu tenho o padrão visual da areia que está no fundo. Isso significa que a primeira fase que eu estou vendo aqui em cima é água no estado sólido, a segunda fase é a parte aquosa, que é, na verdade, água com açúcar, e a terceira parte é a areia que está no fundo. Esse é o primeiro exemplo. E agora eu quero te fazer uma pergunta que é, na situação de número 2, tá? Na situação de número 2, a gente tem água mais gelo. E a minha pergunta para você é, água mais gelo é uma mistura homogênea ou heterogênea? Para pensar. Água mais gelo é uma mistura homo ou heterogênea? Então talvez você que está acompanhando aí de casa respondeu que água mais gelo
é uma mistura heterogênea. Acertei? Caso eu tenha acertado, eu preciso te falar para você tomar muito cuidado. Por qual motivo? Água é o quê? H2O, tá? Gelo é H2O. Um é líquido e o outro é sólido. Então eu não tenho uma mistura. Eu tenho o quê? Uma substância pura, que você aprendeu na aula de hoje, porém, essa substância pura, ela vai se apresentar em diferentes estados físicos. Então eu não posso chamar isso aqui de mistura. Ah, Marcelo, mas eu estou vendo um padrão visual assim, né? Que é um recipiente, a parte líquida e o gelo aqui boiando. Sim, você está identificando essas fases, mas por definição, você não pode chamar isso aqui de mistura, porque você só tem uma substância só, que é H2O. Onde que eu quero chegar? Existe mais uma palavrinha que eu quero que você saiba, que é o sistema. Quando a gente está trabalhando com essa ideia de mistura, ver se é homogêneo ou heterogêneo, tem muitos exercícios, muitos livros, muitos esqueminhas que vão virar para você e vão falar assim, olha, isso daqui é uma mistura heterogênea. Essa mistura heterogênea corresponde a um sistema heterogêneo. Indo direto ao ponto, falando uma linguagem para que todo mundo consiga aprender, desde o mais avançado até quem está começando do zero, quando a gente vira e olha o sistema, eu quero que você entenda que eu tô falando do que eu estou vendo. Isso daqui é um sistema, ou seja, eu estou vendo um sistema heterogêneo que corresponde a uma mistura heterogênea. E aqui eu tenho o quê? Um sistema heterogêneo que não é uma mistura heterogênea e que apresenta apenas um tipo de componente com duas fases. Galera, a gente tem vários tipos de misturas que poderiam ser colocadas aqui nessa aula, como por exemplo, água com óleo. Água com óleo, a gente sabe que não vai constituir uma mistura homogênea, e sim heterogênea. Por quê? Porque os dois não conseguem interagir. Você que está começando a estudar química agora, talvez você fique um pouquinho perdido em situações que você precisa olhar um problema e falar assim, ó, fulano com Beltrano vai constituir o quê? Tem muitos alunos que ficam perdidos com relação a isso. E o que eu quero que você que está começando a estudar química agora saiba? Que ao longo do nosso curso, nós teremos aulas como, por exemplo, polaridade, coisas que eu já tinha mencionado aqui no vídeo, e essas aulas eu vou explicar para vocês como identificar, através de uma fórmula, qual é o tipo de ligação química, relacionar com polaridade, ver se um tende a interagir com o outro, e aí você vai construindo aí a linha de raciocínio para resolver um problema. Porém, eu preciso te passar uma ferramenta por hora, que é, preciso que você saiba que água e álcool, que água com açúcar, água com sal, situações como essa vão constituir mistura homogênea. Agora, por exemplo, água com gasolina não vai constituir mistura homogênea, água com óleo também não. Então esses são alguns exemplos que eu vejo os alunos que estão começando a estudar, que nunca viu química, fico um pouquinho desanimado, mas acredite, não desanime, porque existem mais ferramentas ao longo do nosso curso que você vai acabar dominando e vai conseguir resolver esses problemas. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai apagar o quadro e a gente vai discutir os principais métodos, os mais famosos de separação de misturas, para que você saia aqui dessa aula já tendo alguma noção como resolver alguns problemas. Show de bola? Então eu vou apagar, enquanto isso você fica aí. É importante que você saiba que, uma vez que você consegue identificar qual é o tipo de mistura que você tem, você vai, muitas vezes, muitas questões, ou até mesmo no caso do químico em laboratório, ele vai precisar empregar uma série de métodos para poder separar aí essa mistura nos componentes para que ele possa desenvolver análises. Aqui nós temos o seguinte,
Esses 4 métodos aqui é o que eu vou apresentar para você nessa aula, que são métodos muito famosos e que, claro, não são os únicos, mas à medida que o curso for acontecendo e eu for desenvolvendo com você novos conceitos, novas ideias aqui dentro do nosso curso, e aí eu vou poder aprofundar com outros métodos. Mas se liga só, esses 4 aqui, eles quase sempre aparecem em alguma questão que trabalha com esse tipo de abordagem que é a separação de misturas. Eu preciso que você saiba que quando nós temos uma mistura homogênea, a gente vai identificar a característica que o método ele vai se basear, no geral, em quê? Em mudança de estado físico. É óbvio que não todos, mas a gente vai identificar que existe, assim, uma generalização, claro, com exceções. Mais uma vez, a gente tem que deixar bem claro que tem exceções, mas a gente vai identificar que a gente trabalha com mudança de estado físico. Show de bola? E as misturas heterogêneas, a gente vai identificar que a gente vai trabalhar com metodologias mecânicas, como, por exemplo, pega, joga para um lado, joga para o outro, abre isso. Então, assim, é uma metodologia mais mecânica e na homogênea a mudança de estado físico. E é aqui que entra, né, porque a gente precisa falar que, infelizmente, muitos alunos não conseguem entender que o professor está focado apenas nesses 4 métodos. Mais uma vez, lá na frente, a gente vai aprender outras metodologias que, por exemplo, vão separar misturas homogêneas, só que não vai utilizar mudança de estado físico. Você vai utilizar metodologia como, por exemplo, a distração, que você utiliza uma ideia de compatibilidade química e a partir dali você vai extraindo coisas que você quer. Então, assim, lá na frente a gente vai ver outras paradas. Show de bola? Então, antes de você comentar aqui no vídeo assim, ah, Marcelo, mas o método não sei o que lá não usa mudança de estado físico. Sim, eu sei, mas a gente está construindo a linha de raciocínio e o professor está preocupado com aquela galera que nunca estudou química na vida. Show de bola? Então, sem ódio no coração. O que a gente vai fazer agora? Agora, nós vamos trabalhar com esses 4 métodos para que a gente consiga encerrar essa aula aqui com sucesso. Show de bola? Então eu vou apagar o quadro, enquanto isso você acompanha aí. Galera, exemplo bem simples aqui, água com óleo e água com areia, como que a gente vai separar isso? A parada toda é, água com óleo, a gente tem uma metodologia que a gente pode empregar que se chama decantação. A decantação é um tópico bem importante aí que você saiba. Como que vai funcionar a decantação? Então a decantação é para misturas heterogêneas que podem ser do tipo sólido mais líquido, ou então pode ser do tipo líquido com líquido. Esse exemplo aqui, água com óleo, é do tipo líquido com líquido. Quando a gente tem água com areia, é do tipo sólido com líquido. Em ambos os casos aqui, eu posso empregar a decantação. Como que funciona a decantação? Quais são os pré-requisitos para o emprego dessa metodologia? Primeiro ponto, se a gente pega água com óleo e começa a fazer assim uma perturbação daquele sistema, você vai ver que vai ficar o sistema todo maluco, água com óleo. Se você quiser, você até pode pegar em casa, pega um copo de água, aí pega um copo de água não, você vai pegar um copo, você vai colocar metade do copo de água e coloca um pouquinho de óleo. E aí o que você vai fazer? Vai pegar uma colher e vai mexer aquilo ali. Vai ficar o sistema todo bagunçado, uma confusão. O que você vai ter que fazer? Em primeiro lugar, você vai ter que deixar aquele copo com aquela mistura em repouso. Então essa é a primeira parada da decantação. Você vai ter que pegar ali o sistema que está agitado e você vai ter que deixar em repouso. Depois que você deixar em repouso, aquelas substâncias que não vão ter interação, popularmente, que a gente fala como não misturou, aquela questão de não interagir vai separar as fases e aí você vai ter uma fase com maior densidade, que fica no fundo, e a de menor densidade vai ficar na porção superior. O que vai acontecer? Aquele sistema de... Então eu tenho um copo, né?
de óleo em cima e água embaixo, eu posso empregar a decantação fazendo o seguinte. Situação de número 1. Eu vou pegar esse copo que está com a mistura e vou pegar um copo vazio e vou derramando o óleo para o outro copo vazio. Aos pouquinhos, eu vou fazendo lá aos pouquinhos, e aí eu vou separando de uma maneira grosseira o quê? O óleo da água. É óbvio que vai chegar uma hora que eu não vou conseguir fazer mais isso, porque vai começar a ir água para o outro copo, e você vai perceber que vai ficar um pedaço de óleo ali que está complicado de se tirar. Isso que eu estou explicando para você se chama decantação. E aí eu pergunto para você, você acha que o químico, no laboratório, se tiver que separar uma mistura como, por exemplo, água com óleo, que é uma mistura heterogênea, líquido com líquido, ele vai ficar fazendo isso? Não. Existe um equipamento especial de laboratório que a gente pode chamar de funil de bromo, ou funil de decantação, ou funil de separação, que eu estou colocando aqui na descrição do vídeo um link para que você possa ver como que é essa imagem bonitinha, né? Mas basicamente, esse equipamentozinho que a gente usa, ele é assim, ó. Ele é desse jeito. Aí como é que vai funcionar a parada? Você vai ter aqui uma torneirinha, show de bola. Você vai colocar a sua mistura heterogênea líquido-líquido, tá? Então esse equipamentozinho é para misturas do tipo líquido-líquido, tá? Heterogênea. Colocou aqui, com a torneirinha fechada, vai deixar o sistema ficar em repouso para separar as fases bonitinho. Quem está de densidade menor fica embaixo, que nesse caso é a água. E aí o que você faz? Você bota um recipiente aqui embaixo e aí você vai lá, abre a torneirinha e a água vai descendo, e o sistema vai todo baixando. Quando chegar o momento em que o óleo vai começar a sair aqui nessa torneirinha, você vai lá e fecha a torneirinha. E aí você separou de uma maneira muito mais efetiva do que aquele jeito que eu expliquei no início, água e óleo. Então a gente no laboratório, a gente utiliza esse equipamento aqui, que pode ser chamado de funil de bromo, funil de decantação ou funil de separação. Show? Então tá na descrição do vídeo ali para você depois dar uma olhada mais legal. Agora, eu posso empregar a mesma metodologia de pegar um copinho com água e areia, eu espero, deixo em repouso o sistema, a areia vai para o fundo, e aí eu vou pegando a água e vou jogando para outro recipiente a água, e quando chegar a areia, o que acontece? Eu paro, e aí eu tenho a separação de areia com água. Entenda que eu empreguei a mesma metodologia que se chama decantação para separar essa mistura heterogênea do tipo sólido em líquido. Onde que a gente vê assim a decantação? A gente tem, por exemplo, quando a gente tem o tratamento da água, a gente emprega a decantação para separar esse tipo de mistura sólido com líquido, tá? Então, a decantação é um método bem famoso. Show de bola? Só que não é somente a decantação que a gente vai trabalhar. Eu falei para vocês que a gente também tem a filtração, que é um outro método. Como que é a filtração no seu dia a dia? Quando você vai preparar o café, o que você vai ter? Você vai colocar dentro de um filtro, você vai colocar o pó de café, que é um sólido, e você vai despejar a água. Aquela mistura de água com café, você vai ter a água quente extraindo as substâncias presentes no café. E quando eu falo extraindo, isso é um método de separação que em outro momento eu falo para você, tá? Mas vamos nos concentrar naquela parte líquida com o sólido, né, que é o pó de café. Eu poderia usar esse exemplo para água com areia. Então, se eu tenho água com areia, eu posso pegar um papel, né, de filtro e jogar aquela mistura toda ali. Você sabe que a parte sólida vai ficar retida no papel e a parte líquida vai passar. Isso daí é o que você faz no dia a dia, né? Você ou a sua mãe, seu pai, enfim, para poder preparar o café. Você vai pegar a parte líquida, vai passar pelo filtro e a parte sólida vai ficar retida. Então a filtração é um método que a gente emprega para misturas do tipo sólido em líquido, tá?
Então a filtração é mais recomendada. Perceba que água com areia, a filtração ela é bem melhor do que a decantação, tá? Mas a gente tem alternativa. E na filtração a gente não utiliza para separar misturas do tipo líquido em líquido. Líquido em líquido é muito mais efetivo quando eu tenho isso daqui, tá? Que é o funil de decantação. Então, decantação e filtração são muito utilizados, mas muito utilizados mesmo. Show de bola? Esses foram os 2 primeiros métodos. Agora a gente vai aí para poder encerrar a aula com os 2 últimos métodos, que é a destilação simples e a destilação fracionada. Eu vou apagar o quadro, enquanto isso você acompanha aí. Bom, galera, o último bloco dessa aula, a gente está aqui trabalhando agora com a separação de misturas homogêneas, a destilação simples e a fracionada. No nosso primeiro exemplo, nós temos água com sal. Água com sal, claro, você sabe que é em pequena quantidade. A gente tem o quê? Uma mistura homogênea. Essa mistura homogênea, ela é do tipo que um sólido em um líquido, tá? Então essa mistura homogênea do tipo sólido em líquido, a gente pode empregar a destilação simples, que é o método recomendado. Só que a gente precisa fazer uma ressalva aqui, que é o seguinte: essa separação de misturas que eu estou utilizando, a destilação simples, eu preciso que você fique ligado que a gente vai empregar quando a gente quer pegar, por exemplo, água e sal, que tem aquele padrão homogêneo. Eu quero separar no sentido de obter a água e o sal. Se você, por acaso, tiver aí na sua casa água com sal e quiser obter apenas o sal, basta você pegar aquela mistura, colocar numa panela e levar ao fogo. O que vai acontecer? A água vai passar para o estado gasoso e o sal, que é um sólido, vai permanecer no fundo da sua panela. Metodologia assim é o que a gente emprega lá nas salinas. Você pega, por exemplo, a água do mar, coloca em um quadrado e vai fazer com que o sol e o vento evaporem aquela água, te restando apenas o sal. A grosso modo é isso que acontece em uma salina. Só que o que eu quero que você saiba é que a gente está trabalhando aqui, no exemplo, água com sal para obter a água destilada, que é uma água pura. Isso daqui, eu estou colocando um link que, pô, cara, eu queria muito que você assistisse. Você que está vendo essa aula até aqui, eu coloquei na descrição do vídeo um link para que você assista a um vídeo chamado Carta 2070 e que você parasse para refletir um pouquinho sobre o que é apresentado no vídeo, tá? É legal que você faça isso. Mas como que vai acontecer para a gente separar água com sal para obter a água de volta? A gente vai pegar a mistura e vai colocar num recipiente assim que a gente chama de balão de destilação. Lembrando também, galera, que eu estou colocando na descrição do vídeo um link para que você possa ver a imagem desse aparelhinho aqui, tá? Que eu estou fazendo a parada só para poder explicar aqui para vocês. Aquela mistura de água com sal, você vai colocar num balão de destilação, que a gente chama, e embaixo dele, né, você vai ter uma parada chamada bico de Bunsen. Esse bico de Bunsen, ele vai fornecer calor para poder aquecer essa mistura, tá? Isso aqui é um suportezinho, tá? E aí o que vai acontecer? Essa mistura sendo aquecida, vai chegar uma determinada hora em que apenas a água vai começar a passar para o estado gasoso. E ela vai passar para o estado gasoso e ela vai ficar nesse recipiente aqui, ó, ela vai ficar nessa região aqui, o vapor de água aprisionado, tá? Então esse vapor de água vai se acumulando aqui, só que nessa região aqui da destilação, né, que a gente está trabalhando com a destilação, a gente tem o condensador. O que é o condensador? É uma parte da destilação em que eu vou pegar o vapor gasoso, né, estado gasoso da água, e vou reduzir a temperatura, condensando o que? Essa água, que a condensação você estudou na aula passada, que é a mudança de gasoso para líquido. Perceba que aqui eu estou colocando tipo uma minhoca aqui, um zigue-zague. Isso aqui eu estou fazendo alusão a uma serpentina.
Não é desse jeito aqui, e eu estou colocando na descrição do vídeo um link para quem tiver interesse de ver os diferentes tipos de condensadores. Show de bola? Mas no nosso desenho eu quero que você entenda que aqui vai entrar água gelada. E essa água gelada vai entrar em contato com esse vidro, porém não vai, digamos assim, ele está passando externamente. A única função dessa serpentina é deixar esse segmento da destilação com uma temperatura mais baixa. E a temperatura mais baixa vai ser o fator para pegar o vapor gasoso e reduzindo a temperatura, condensando, voltando para líquido. E como ele é desse jeito, por conta da gravidade, à medida que a água líquida é formada, o que a gente chama de água destilada, porque passou pela destilação, à medida que ela vai sendo formada, ela vai descendo e vai caindo aqui em outro recipiente. Show? E aí a gente tem isso. Vapor de água se forma, a temperatura nesse segmento vai reduzindo, porque vai entrando e saindo água fria constantemente, e aí reduzindo a temperatura, água pura, que a gente chama de água destilada, cai desse lado e o sal vai ficar apenas aqui. Se eu desconecto tudo isso e deixo aberto, a água vai passar para o estado gasoso, eu não tenho como pegar ela. Show de bola? E aí eu não estou fazendo a destilação. Essa destilação ela tem o sentido de obter o líquido de volta. Agora, isso que eu estou mostrando para você é o que? A destilação simples, tá? A destilação simples, ela é utilizada quando eu quero separar uma mistura homogênea, onde eu tenho um sólido dissolvido em um líquido, quando eu quero ter o líquido de volta. Show? Perceba que, como eu disse lá anteriormente, a gente está mudando alguém de estado físico para poder separar. Show? Agora, quando eu tenho uma mistura homogênea do tipo líquido em líquido, como água e álcool, eu não vou utilizar a destilação simples. O que eu vou utilizar? Nesse caso aqui de água com álcool, eu vou utilizar a destilação fracionada, tá? E a destilação fracionada, ela é empregada quando a gente tem uma situação como essa. Líquidos miscíveis. Show de bola? Líquidos miscíveis, que nada mais é do que uma solução onde as duas substâncias estão no estado líquido ali, quando a gente está observando essa mistura, tá? A parada toda é, qual é a diferença da destilação simples para a destilação fracionada? Na destilação fracionada, a gente precisa conhecer as temperaturas de ebulição de cada componente e, além disso, eu preciso de um termômetro para controlar isso. Então, como é que vai funcionar a parada? A água, a gente sabe que ela vai passar para o estado gasoso a 100 graus Celsius. E o álcool a 78 graus Celsius, mais ou menos. Então, essa mistura aqui, à medida que eu vou aquecendo e controlando com o termômetro, o que eu vou observar? Eu vou observar que o álcool será o primeiro a passar para o estado gasoso, porque o ponto de ebulição, ou seja, a temperatura com que ele passa para o estado gasoso, é menor do que a água. E aí, com um termômetro, com outro equipamento conectado aqui, que é uma coluna de fracionamento, que a gente vai conectar aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter a possibilidade de controlar, no sentido de usar as temperaturas de ebulição para separar os dois líquidos. Show? E aí a gente está colocando para você na descrição do vídeo também um link para que você possa ver uma imagem da destilação fracionada, né, do aparelhinho que é utilizado. Se parece muito com a aparelhagem da destilação simples, mas com mais algumas coisinhas conectadas, como eu tinha mencionado. Dica do professor: destilação fracionada aparece muito no tópico de petróleo. Tá? Para a gente separar os componentes do petróleo, a gente emprega a destilação fracionada. Como a gente vai ter um momento em que a gente vai falar sobre a destilação fracionada do petróleo, levando alguns outros tópicos da química,
né? Como, por exemplo, as massas moleculares, características assim do gênero, a gente vai discutir lá, então eu vou deixar a parte do petróleo para falar em outro momento. Show de bola? Então essa é a nossa aula. Não esquece que na descrição do vídeo tem os exercícios, para você fazer os exercícios, fazer o download do gabarito, conferir as respostas e é isso, tá? À medida que a gente for desenvolvendo o curso, novos métodos e pá, acabou. Eu vou ficando por aqui. Um mega abraço e até a nossa próxima aula.